espada desceu. Eu vi o nome do Brasil e a espada desceu e pegou aqui assim. Pá, e cortou aqui. E as letras começaram a mudar de lugar, mudar de lugar. Deus escolheu essa nação. Quando a obra já tinha começado, eu estava orando por a obra para Jesus abençoar e a palavra veio. Veio para o Brasil, dos Estados Unidos e de Israel. Essa palavra. E aí mandei fazer a bandeira. Tem mais de 20 anos. Está se cumprindo. Está se cumprindo. Aqui é o pastor Carlos Cardoso e vamos falar sobre profecia. Hoje nós vamos falar sobre a união do presidente Bolsonaro, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin. Nós lemos na Bíblia, meus irmãos, que eu amo a palavra de Deus e o que nós estamos vendo acontecer no mundo é o cumprimento profético. Zacarias 12:3 e Zacarias 14:12, dois textos. Diz assim, 14:3: E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos que congregarem com ela. Certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 14:12 agora. Olha o que diz a Bíblia, 14:12. Essa daqui é muito forte. A Bíblia diz assim: E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos na órbita, e lhe apodrecerá a língua na boca. Jerusalém já é uma pedra pesada para todos os povos. Então nós temos que entender, meus irmãos, que o que está acontecendo esses dias na política internacional e a política brasileira é algo altamente profético. Veja que Bolsonaro, antes de descer em Israel, ele foi visitar o presidente Donald Trump. O presidente americano é totalmente a favor de Israel. Ele ganhou a política americana discursando a favor dos judeus. Ele dizia: em judeu ninguém toca, vou trazer a paz no Oriente Médio e vou erguer o templo para os judeus. O presidente americano foi o primeiro presidente americano dos 44 que passaram. Ele é o 45º presidente americano
Ele foi o único que desceu em Israel e colocou a mão no muro das lamentações, como fez o presidente brasileiro. E olha o que interessante. Ele declarou todos esses feitos sobre Israel e todos eles cumpriu. E um dos maiores dele é o que está acontecendo agora, né? Veja que ele declarou que iria trazer a paz, o acordo de paz, e ele já declarou agora que este ano de 2019 é o ano que o acordo será assinado entre Israel e Palestina. Ele colocou Jerusalém como a capital indivisível de Israel. Isso aconteceu no dia 8 de dezembro de 2017. Ele inaugurou a embaixada americana em Jerusalém no dia 14 de maio de 2018, o ano que foi comemorado os 70 anos do ressurgimento de Israel no cenário mundial. Então este homem chamado Donald Trump, agora o último feito, ele declara que as colinas de Golã, que até a Guerra dos 6 Dias em 67 pertencia à Síria, as colinas de Golã foi declarada pelo presidente americano, pertence a Israel. E biblicamente pertence a Israel. As colinas de Golã é 1.200 quilômetros de terra que pega o Monte Hebron. Toda a água que irriga o Mar da Galileia e o Rio Jordão e desce para o Mar Morto vem das colinas lá do Monte Hebron, que está nas colinas de Golã. Então, se aquela terra for tomada pela Síria, Israel fica sem água na hora. Então, a declaração de Donald Trump agora é para ele colocar armamento nas colinas de Golã e preparar Israel para a guerra do Gog e Magog. Então, tudo que está acontecendo entre os Estados Unidos e Israel é altamente profético. Então, Israel está blindada. É muito bom você entender isso aqui. Israel está blindada por Miguel, o arcanjo Miguel é o guardador de Israel. Outra questão, Israel está blindada pelos Estados Unidos, que tem o maior poder bélico do mundo. Então isso assusta todas as nações que estão em volta de Israel. E Israel está totalmente preparada para a entrada do anticristo, né? Do antimessias, como muitos falam. E todo esse cenário que se abre em torno de Israel é para preparar o povo judeu para a entrada do iníquo e o evento do arrebatamento. Aonde é que entra o governo brasileiro? Muitos comparam, você está vendo essa imagem aí de Donald Trump e o nosso presidente Jair Bolsonaro. Comparam os dois, né? Que o nosso presidente é semelhante ao Donald Trump, porque eles ganharam sendo odiado pela mídia, foi o povo que colocou eles, e eles se posicionaram a favor dos valores éticos e morais da família, priorizaram família, a Bíblia, os princípios. Agora, o que assusta essas questões em termos de profecia? Passa a imagem. Quando você olha para essa imagem, por exemplo, Bolsonaro na frente da maquete do terceiro templo, e tem outra imagem dele assinando. Ele assinando o acordo a favor do templo. Pode botar essa imagem dos dois do Muro das Lamentações ali? Aí. Quando você olha para essa imagem, por exemplo, veja bem, Donald Trump fez essa posição de colocar a mão no Muro das Lamentações, e agora Bolsonaro, com o primeiro-ministro de Israel, colocando a mão, e ele assinou um documento que pode, que está dando autorização ou apoio do governo brasileiro à construção do terceiro templo. Então, o que está acontecendo, meu irmão? É muito melindroso o que está acontecendo, essa unidade entre Brasil, Estados Unidos e Israel. Todo mundo está aderindo de uma forma muito pacífica e muito boa, mas não vê a iminência de um juízo e de atrair coisas que nunca ocorreram sobre a nação brasileira. Então entenda que com essa desvalorização do dólar, com o apoio brasileiro à América, toda essa questão política que está se armando agora, nós estamos muito melindrosos. Por quê? Porque a profecia está se cumprindo. Eu não vejo melhor em âmbito nenhum sobre a terra. As dores estão se multiplicando a cada dia. O cenário do juízo está pronto.
E tudo isso está nos revelando que Cristo está às portas. Então eu gostaria que você meditasse sobre tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque nós, como igreja, nós estamos acima do governo humano. Porque o nosso governo é o reino de Cristo e Cristo continua governando sobre tudo. O Cristo que nós adoramos e servimos, ele tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz que o Cristo que nós adoramos e servimos, todo joelho vai se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai ter que confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Cristo que nós estamos servindo, ele falou que tudo isso que eu falei iria acontecer. Tudo que você está vendo, todo esse cenário político que está acontecendo agora, que é bíblico, que é altamente profético, tudo isso está escrito na palavra, foi Cristo, foi pronunciado pelo próprio Deus. Então tudo isso nos mostra que não há escape. O escape é nós nos apegarmos com a nossa família no altar, porque Jesus está às portas e coisas que nunca ocorreram, eu volto a repetir, coisas que nunca ocorreram na nação brasileira começarão a ocorrer no ano de 2019, em todos os aspectos e áreas. Então eu falo isso como um despertamento. Coloca a tua casa em ordem, teu ministério em ordem, tua família em ordem, porque somos a geração do arrebatamento. Cristo está às portas e num abrir e fechar de olhos nós o veremos como ele é. Então toda essa questão política em torno de Israel, América e Brasil, ela está dentro de um quadro profético. E nós temos que estar preparados, não para ver o que vai acontecer, nós temos que estar preparados para nos encontrar com Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E Deus te abençoe de uma forma poderosa. Amém.